Olá, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Veja agora as principais notícias do dia. Pacientes em tratamento de fibrose cística denunciam a falta da medicação no estado, uma espera de quase 2 meses. O protesto de indígenas que ocupam a sede da SEDUC há 3 dias recebeu hoje o apoio de famílias quilombolas da região do Alto Acará. Uma operação da Polícia Civil prende integrantes de facções criminosas envolvidos em vários crimes no estado, entre eles roubos a bancos. E mais de 3.000 filhotes de tartaruga são soltos do Rio Xingu, em Senador José Porfírio. É agora, é aqui no JL2. Cerca de 200 pacientes que fazem tratamento de fibrose cística no Pará estão sem medicação há pelo menos 2 meses. A doença crônica afeta o pulmão, o pâncreas e causa complicações para a digestão dos alimentos. O problema tem afetado o bem-estar desses pacientes. Os últimos 2 meses têm sido de angústia. As únicas cartelas da medicação, essencial para a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, ainda são de outubro, mas estão com os dias contados. Ela toma em todas as refeições. Se forem 7 refeições, são 7 refeições que ela tem que tomar, ingerir esse medicamento. Está acabando, está acabando. De onde vai surgir? Não tem. Às vezes a gente se emociona, né? A gente fica preocupada porque a gente não sabe o que vai ser dessas crianças. A neta da cabeleireira foi diagnosticada com fibrose cística há 3 anos. Desde então, faz tratamento no Hospital Universitário João de Barros Barreto, período em que evoluiu, ganhou peso e mais autonomia. Porém, a falta da pancreatina tem ameaçado o bem-estar dela e de vários outros pacientes. Um deles é este pensionista. A situação dele é ainda mais dramática. Com apenas 14% do pulmão em funcionamento, ele está há quase 60 dias sem o remédio. Eu comecei a sentir o desconforto, é como se alguma coisa tivesse pesado na minha barriga. E não tá, a comida não vai digerir direito como deveria. Estava com 56, mais ou menos 59, mais ou menos. E agora hoje eu estou com 53 quilos. E por conta disso, cheguei a sangrar também, tanto pelo nariz como pela boca. E aconteceu de tudo que não era para acontecer se tivesse a medicação. A fibrose cística é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. É a partir do acompanhamento e tratamento que o paciente tem uma melhor qualidade de vida. A medicação é distribuída aos pacientes pela farmácia ambulatorial do Hospital Universitário, que tem respondido negativamente à procura. A Associação Paraense Assistencial à Fibrose Cística estima que mais de 200 pessoas estejam sofrendo com desabastecimento, mas esta não é a primeira vez que os pacientes denunciam falhas no atendimento e na distribuição dos medicamentos. Em nota, o Hospital Barros Barreto informou que o medicamento é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública e que as solicitações são feitas mensalmente à pasta, mas que o fornecimento está interrompido desde dezembro de 2024. O hospital reforça ainda que assim que o abastecimento for normalizado, fará a imediata distribuição aos pacientes. Já a Secretaria de Estado de Saúde informou que a medicação está em processo de regularização de estoque e que a Secretaria também busca o remanejamento de outros estados para agilizar a reposição. A nossa vida não espera. Inclusivamente isso, eu não posso esperar. Minha vida não vai dizer, olha, fique aí que espera um pouquinho, o remédio vai chegar. Não é assim que funcionam as coisas. Eu só quero apenas viver. Viver para ver meus filhos crescer. São muitas famílias que necessitam desse medicamento, necessitam ser cuidadas e tratadas com esse medicamento. E cada dia que passa, quando eu vejo o remédio acabando, eu já digo, meu Deus, o que é que vai ser da gente? O que é que vai ser dessa criança se ela não tiver a medicação? Bem, há uma enorme angústia, há uma urgência e que esse medicamento chegue o quanto antes, né? Vidas estão em jogo.
Olha, uma casa teve a frente destruída depois de ser atingida por um ônibus na madrugada de hoje em Bragança, no nordeste do estado. Com o impacto da batida, uma parede inteira veio ao chão. Os moradores estavam dormindo na hora em que tudo aconteceu. Ninguém ficou ferido, apesar desse enorme susto. O acidente aconteceu na rua Armândio de Souza, no bairro do Morro. Testemunhas contaram que o ônibus, que estava estacionado em uma parte mais alta da rua, desceu desgovernado. A suspeita é de problemas nos freios. De acordo com a Guarda Municipal de Bragança, o ônibus era usado para o transporte de pacientes em tratamento fora de domicílio. Nós procuramos a Prefeitura de Bragança para falar sobre a manutenção do veículo e o ressarcimento das vítimas e ainda não tivemos nenhum retorno. Uma operação da Polícia Civil prendeu integrantes de facções criminosas envolvidos em crimes aqui no Pará, entre eles os roubos a bancos. A Juliana Alvarez está aqui e traz mais informações ao vivo para a gente. Uma boa noite para você, Juliana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, busca e apreensão. Eles foram destinados a 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. Um deles apontado como uma importante liderança, especialista em planejamento e prática de crimes violentos contra o patrimônio na modalidade domínio de cidades e novo cangaço, que consiste em assaltos a bancos, caixas eletrônicos e carros fortes. Um desses mandados foi cumprido em Castanhal. Durante a ação, um dos suspeitos foi encontrado com um fuzil. Ele acabou abrindo fogo contra as equipes da polícia e aí começou um confronto. Ele foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo. De acordo com a polícia, ele usava um documento falso e fabricava fuzis e vendia para o Complexo do Alemão no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Contra ele também existia um mandado de prisão em aberto por envolvimento em ação de novo cangaço no Maranhão. Ou seja, já era uma pessoa que já tinha ali uma extensa ficha e já era monitorado, Durante essa operação também foram apreendidos armas, munição e rádio de comunicação. Então esse foi o resultado dessa operação, além da prisão preventiva de 3 pessoas, a morte de um desses integrantes dessa facção, a apreensão desses materiais, João. Muito obrigado, Juliana. São as facções criminosas, se expandindo para todo o Brasil e aqui no Pará não é diferente. Boa noite. 3 pessoas foram presas durante uma operação que investiga roubo a uma carga de cimento. O crime foi em agosto do ano passado. As prisões aconteceram nos municípios de Portel e de Ananindeua. Segundo a polícia, os suspeitos assaltaram um veículo de transporte de cargas com mais de 500 sacas de cimento, além de outros produtos relacionados à construção civil. Eles levaram o produto para o município de Portel, na Ilha do Marajó. Os criminosos estão agora à disposição da Justiça. Além dos presos, também foi decretada a prisão de outros 2 suspeitos. Um deles está em condição de foragido da Justiça. A Polícia Militar de Santarém apreendeu 50 quilos de drogas. 3 homens foram presos em flagrante e com eles a polícia ainda encontrou uma arma de fogo e munições. Durante a ação, os policiais encontraram 50 quilos de substâncias entorpecentes, entre maconha e pedras de óxido. 3 homens foram presos em flagrante: Divanilson Vieira Lima, Emerson Silva Pereira e André Augusto Santos de Oliveira. A polícia apreendeu também uma arma de fogo e 6 munições com o grupo. A gente sabe que agora os rios começaram a subir, a água começou a subir e isso também facilita esse transporte. Então a gente tem um fluxo muito grande de pessoas utilizando essa rota por tráfico, como é corriqueiro de acontecer na nossa região, mas a gente está intensificando também as nossas operações. Os 3 suspeitos presos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Além disso, todo o material apreendido irá passar por perícia. A gente já tem as informações que pelo menos 2 deles já respondem a procedimentos policiais. O terceiro, com certeza, também é envolvido. A partir desse momento, a gente vai intensificar essas investigações, que, como a gente ressalta, com certeza não é a primeira vez que é feito esse tipo de operação por parte deles. Então, a gente acredita que daqui para frente a gente ainda vai depurar ainda mais essas investigações.
E você que está aí do outro lado, acompanhando as notícias desta quinta-feira, aproveite e participe aqui com a gente do Rota L2 com o seu comentário. Se ainda não tiver o número do nosso WhatsApp, é só colocar aí na sua agenda, ele está na tela, ó. 999-430001 ou simplesmente aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora. Estamos aqui só esperando a sua mensagem. E a seguir, chega ao terceiro dia a ocupação do prédio da SEDUC em Belém. O protesto é feito por indígenas de várias etnias e aumenta a procura pelos serviços de academias agora, nesse início de ano. São 7h16, temos imagens ao vivo aqui da Avenida Presidente Vargas em Belém. Volto já já. A procura pelas academias e as matrículas chegam a aumentar em até 10% nesse mês de janeiro. É a busca pelo tempo e muitas vezes pela forma perdida no ano que passou. Os exercícios antes feitos com facilidade agora exigem esforço dobrado. Os 6 meses longe da musculação pesaram, mas o retorno aos treinos faz parte dos planos para 2025 da Maiara. Eu preciso dar continuidade, à Maiara que era antes, que levava a atividade física diariamente a sério. Geralmente, todo início de ano é assim. Ter uma vida mais saudável e praticar atividades físicas regularmente são algumas das metas que mais aparecem na lista de desejo das pessoas, o que aumenta, por exemplo, a busca por academias. Gerentes e proprietários desses espaços estimam que o crescimento no número de matrículas em janeiro seja pelo menos 10% maior do que nos outros meses do ano. Um termômetro é o salão bem mais movimentado. O volume de pessoas que frequentam aumenta, é muito grande em relação aos demais meses do ano. Dia 2 de janeiro as pessoas começam a vir aqui na academia. É impressionante como o volume de pessoas que procuram, que visitam o espaço, eles são muito altos em relação aos outros meses. Procura que literalmente travou o site do SESC no início do mês, quando foram abertas as inscrições para os trabalhadores do comércio e dependentes. A gente sempre tem aqueles períodos onde a gente tem uma procura maior, Percebemos, por exemplo, início do ano. Além de, por conta dessa questão, volta, também tem o pessoal que quer se preparar ali para o carnaval, para tentar queimar todas aquelas calorias adquiridas durante esse período de férias. Uma das atividades mais disputada foi o Pilates. Algumas academias até adotam estratégias para tentar evitar desistências pelo meio do caminho. Uma forma que a gente utiliza aqui na academia, a gente prioriza o atendimento humanizado. Ou seja, a gente cria um ambiente acolhedor para ele desde a recepção até o professor que vai acompanhá-lo no dia a dia, para que ele crie vínculo com o espaço e aquilo se torne parte da rotina dele. E para manter a meta em dia, vale também aquela ajuda amiga. Treinar com alguém, com uma amiga, com um familiar, sempre vai ser um ponto a mais. Incluir ali nos hábitos do dia a dia, Olha, tomou posse em uma cerimônia em Belém a nova presidência da OAB no Pará. O evento no Tribunal de Justiça reuniu a governadora em exercício, Hannah Gassan, além de integrantes da sociedade civil e representantes do Legislativo do Estado. Sávio Barreto assumiu a presidência da OAB ao lado da vice-presidente, Brenda Araújo. Os dois foram eleitos em novembro do ano passado. Além deles, também foram empossados os membros das outras diretorias da Ordem, que ficarão nos cargos no triênio 2025-2027. O bairro do Guamá, aqui em Belém, recebeu a primeira ação do programa estadual Por Todas Elas em 2025. Criado no ano passado, o projeto tem o objetivo de levar ações sociais de saúde estética e capacitação às mulheres em todo o estado. A procura pelos atendimentos foi intensa na Usina da Paz do Guamá. A limpeza bucal era um dos serviços ofertados. É um suporte muito bom, Até porque incentiva ela desde cedo a ter uma saúde bucal lá para o futuro, Eu achei muito bacana mesmo, a gente está aproveitando. A fila para emissão de documentos é uma das maiores da ação. Aqui, algumas pessoas receberam encaminhamento para emissão de registro civil nos cartórios. Outras tiraram aqui mesmo a carteira de identidade.
Beatriz é estudante e foi em busca da segunda via do RG. Eu tô aqui desde as 6 da manhã, tive que enfrentar toda essa fila aqui, mas vai valer a pena. Criado no ano passado, o projeto tem o objetivo de levar ações sociais de saúde, empoderamento e capacitação às mulheres em todo o estado. Ano passado, a ação itinerante teve 11 edições, com 51 mil atendimentos. Esta é a primeira ação de 2025. O programa Por Todas Elas, ele vai se realizar novamente em 12 ações. Esta é a primeira na área metropolitana e vai atender todas as mulheres do estado. Consultas médicas, atendimento veterinário e serviços de estética foram oferecidos. É muito bom para a gente poder tirar um tempinho, né, para cuidar da beleza, um tempinho para a gente. Mais de 300 indígenas de 15 etnias ocupam pelo terceiro dia a sede da Secretaria de Educação do Pará. Ontem, integrantes quilombolas também se juntaram à manifestação. Cerca de 60 famílias quilombolas do Alto Acará vieram se juntar aos indígenas que ocupam a sede da SEDUC há 3 dias. Mas eles foram impedidos por seguranças de entrar na secretaria e precisaram dormir na rua. Chegamos ontem à noite, tivemos que ficar aqui e não foi permitida a nossa entrada. Nós estamos aqui nos solidarizando à luta indígena, nos juntando a essa luta por direitos. Advogados e membros da OAB também foram barrados na porta pelos seguranças da SEDUC. Todos estamos sem poder conversar, inclusive ajudando na mediação do problema. O Ministério Público Federal acompanha o caso e desde terça-feira requisitou ao Estado e ao município que seja permitida a entrada de manifestantes, sociedade civil e imprensa. Aqui se trata de uma manifestação legítima que busca melhorias na educação do estado do Pará. Desde terça-feira, cerca de 300 indígenas de várias etnias ocupam a sede da SEDUC. Não tem nenhum artifício jurídico que garanta a oferta das modalidades de ensino nos territórios indígenas. A lei que garantia, a Lei 7.806, o capítulo 2º dessa lei foi extinto. Os indígenas exigem que um representante do governo do estado se reúna com todos eles aqui na sede da Secretaria de Estado de Educação. Eles recusam qualquer possibilidade de desmembrar o grupo em comissões para negociar a pauta da manifestação em outro local. E o secretário de Educação do Estado se pronunciou sobre o protesto que hoje chegou ao terceiro dia de ocupação na sede da SEDUC. A gente está aguardando que essa comissão, né, seja escolhida entre eles para que eles possam fazer, para a gente ter o diálogo com os povos indígenas que aqui estão e, obviamente, a partir disso aí a gente poder ver o que é possível, o que não é possível, o que a gente vai construir no tempo, o que não vai. E isso é um diálogo que a gente está super aberto. Mas precisa receber a comissão, precisa receber a pauta que até agora não foi entregue. E novas manifestações de apoio à ocupação do prédio da SEDUC em Belém foram registradas nesta quinta-feira aqui no estado. No início da tarde, um grupo de indígenas da região do Baixo Tapajós bloqueou a BR-163, a Santarém-Cuiabá. A interdição foi no quilômetro 83 do município de Belterra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via foi liberada no início da noite, depois de negociações com as lideranças indígenas. E os professores da rede estadual de ensino protestaram hoje em Belém. A manifestação ocorreu após a assembleia realizada no ginásio do Sindicato dos Bancários e definiu os rumos da mobilização da categoria. Os manifestantes saíram em caminhada até este ponto no Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina. A manifestação foi acompanhada de longe por homens da Polícia Militar. Os educadores defendem a revogação da nova lei do magistério de autoria do governo do Pará e aprovada pelos deputados estaduais em dezembro do ano passado. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, a nova lei traz uma série de prejuízos, entre eles mudanças na carga horária, em gratificações e no plano de carreira. E vejo depois do intervalo, uma ação ambiental faz a soltura de filhotes de quelônios nas águas do rio Xingu. A iniciativa teve uma ajuda especial. Agora são 7 horas e 27 minutos. Aqui você vê imagens ao vivo da movimentação na BR-316. Voltamos já já. Estamos de volta para fazer um alerta. Olha, com o período mais chuvoso do ano, é bom ficar atento aos criadouros do mosquito da dengue. Amanhã tem ação aqui na capital. Vem dar uma olhada comigo no G1 Pará.
Mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue percorre o bairro do Tapanã, em Belém. Olha, a ação vai ser nesta sexta, dia 17. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão 90 agentes de combate a endemias que vão percorrer 27 quarteirões, de 8 da manhã até o meio-dia. A previsão é visitar cerca de 2.000 imóveis. Então, se você mora aí no bairro do Tapanã, fique atento, porque é bom abrir a sua porta para que os agentes possam olhar qual é a situação aí da sua casa. A gente tem aqui as informações, inclusive, é importante, porque essas ações combatem, além do mosquito causador da dengue, o mosquito causador da zika e da chikungunya. Olha que esse número, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SESMA, em dezembro de 2024, foram registrados mais de 3.000 casos de dengue em Belém. Os bairros com os maiores números de casos confirmados são o Guamá, 278, Pedreira, 211 e Jurunas, 186. Para reler a reportagem, ver mais detalhes, é só acessar o G1 Pará. Está tudo aqui explicadinho. Agora o esporte. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou hoje a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde. O Águia de Marabá, único time paraense nesta etapa da competição, estreia dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, contra o Independência do Acre. A partida está marcada para o estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Vale lembrar que Paysandu e Remo só entram na competição na segunda fase. E falando do Remo, o Leão segue a preparação para a disputa do Campeonato Paraense e hoje foi até o Mangueirão palco da estreia. No sábado, mas acabou não treinando. O Bruno Amâncio traz os detalhes para a gente. Olá, João e amigos do JL2. O Remo realizou mais um treino visando a estreia no Campeonato Paraense, sábado, contra o São Francisco. Antes da movimentação aqui mesmo, no estádio Baenão, os jogadores foram até o Mangueirão. Essa visita, que era para ser um treino no estádio, acabou sendo cancelada para preservar o gramado. O técnico Rodrigo Santana conversou com a imprensa lá mesmo no Mangueirão e confirmou que vai usar os principais atletas contratados para a temporada de 2025, como os atacantes Felipe Viseu e Pedro Castro. Eu sei que a torcida tem toda essa ansiedade de observá-los em campo e no sábado eles vão ter sim a oportunidade de estar jogando. A gente não definiu ainda se sai jogando ou se vão adquirir alguns minutos dentro da partida. Mas de uma coisa certa, a gente vai ter que condicionar eles dentro dos jogos. Então, possivelmente, não digo todos, né, que a gente só tem 5 alterações, né, mas no mínimo aí 4 a 5 deles vão estar entrando dentro do decorrer da partida. Lembrando que Remo e São Francisco se enfrentam sábado a partir das 6 horas da tarde no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, partida essa que marca a abertura do Campeonato Paraense de 2025. Eu volto com você, João. Forte abraço. Valeu, Bruno. Agora a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca, que está na segunda rodada e o Fluminense segue sem vencer na competição. Ontem, o tricolor enfrentou o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e perdeu por 1-0. O gol do Voltaço foi marcado por Mirandinha, um belo gol por sinal. Você está vendo aí, ó, com a derrota, o Fluminense segue com apenas 1 ponto no campeonato. O delicado trabalho de preparação de um dos símbolos do Círio de Nazaré virou documentário. A produção retrata como é feita a decoração da berlinda que carrega a imagem peregrina nas romarias. As curvas douradas dão o tom da imponência perfeita para uma rainha. Muito mais que um meio de transporte, a berlinda é um dos principais símbolos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Ela sai em cortejo pelas ruas da capital apenas 2 vezes ao ano, entre o anoitecer do sábado e a manhã do segundo domingo de outubro. A rica ornamentação, feita com flores naturais, é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis. Um trabalho feito por muitas mãos, 2 delas de Paulo Morelli. Em cada flor é uma oração feita, é uma Ave Maria feita para Nossa Senhora, a montagem do Jardim de Nossa Senhora. E por mais que você saiba com o desenho que você vai fazer,
É gostoso fechar e ter aquela emoção de ver aquilo pronto. Mas eu reputo tudo isso que é Nossa Senhora, é a fé em Nossa Senhora, é a fé de uma festa tão incrível como é o Círio. É a voz do jardineiro de Maria que guia o espectador nos pouco mais de 20 minutos do documentário. A ideia do filme surgiu da curiosidade do artista visual paraense Vitor Souza Lima sobre o processo delicado e fascinante. A gente sempre tem a curiosidade, né, de saber como é que a berlinda vem a cada ano, né, como é que são as flores, como é que vai ser a decoração. Essa é uma curiosidade que muita gente tem, né, todos os anos, e eu também sempre tive ela. Então, como realizador, como documentarista, eu sempre quis registrar esse processo. Um mergulho que retrata de forma inédita o processo de decoração da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, em uma missão que dura mais de 12 horas. O filme faz parte do projeto audiovisual Mãos de Outubro. Mais do que o registro das etapas de decoração, o curta documentário é também uma homenagem aos 60 anos da atual berlinda. Esculpida em madeira de cedro e toda revestida com folhas de ouro, ela é o 5º modelo na história do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. É um bom momento de chamar atenção para essa história de novo e de fazer uma pequena homenagem, né, aos 60 anos da berlinda. Então, meio que veio com esse objetivo assim, de celebrar, né, os 60 anos dessa criação escultórica que todo paraense, acredito, tem muito orgulho. Trabalho de registro histórico para nós apaixonados por Círio. Emocionante, é lindo, o áudio está incrível, tem fogos, tem barulho, tem aquele Círio incrível, tem aquela sensação gostosa dos nossos dias de outubro. A estreia de Berlinda será amanhã, às 11 horas da manhã. O documentário pode ser conferido na internet. Uma ação ambiental no tabuleiro do Embaubau, em Senador José Porfírio, proporcionou a soltura de mais de 3.000 quelônios. A iniciativa contou com uma ajuda especial para que os filhotes chegassem em segurança ao Rio Xingu. O espetáculo natural encantou este grupo. Estudantes de 2 escolas de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu acompanharam de perto o ciclo de reprodução das espécies. Eles ajudaram a escavar a areia e a fazer a retirada dos filhotes de tartarugas da Amazônia, tracajás e pitiús. Na hora da soltura lá, acho que foi a melhor parte para mim. Foi na hora que a gente soltou assim, foi descendo, elas foram indo embora, assim, sabe? Algumas queriam voltar, outras já não queriam ir embora, não tem? Aí eu fiquei olhando assim e falei, caramba, a natureza é perfeita. A ação foi na unidade de conservação Tabuleiro do Embaubau. A área é considerada uma das principais regiões de reprodução desses animais. A atividade faz parte do projeto Tartarugas do Xingu, que existe há 7 anos e é desenvolvido por meio de uma parceria entre a concessionária da usina Belo Monte com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará. O IDEFLOR é responsável pela unidade de conservação. De agosto a novembro do ano passado, as equipes de monitoramento constataram 1.748 ninhos de quelônios na área onde ocorre a desova. O projeto Tartarugas do Xingu visa sensibilizar as populações locais, a respeito da conservação das tartarugas, dos tracajás e dos pitiús, que são os quelônios de água doce que a gente estuda e preserva aqui no Rio Xingu. A eclosão dos ovos começou em dezembro e, de acordo com o monitoramento feito na área, já nasceram mais de 269 mil filhotes de 3 espécies que se reproduzem nas 20 praias do Tabuleiro do Embaubau. As atividades de soltura dos quelônios seguem até o final deste mês. Os mais de 3.000 filhotes foram levados em caixas até o local mais adequado para a soltura, onde eles têm maior chance de sobreviver à ação de predadores naturais. As tartaruguinhas ganharam a praia com rapidez e correram para as águas do Xingu. Esse tipo de iniciativa não só fortalece o vínculo das crianças com a natureza, mas também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, dispostos aí a proteger a natureza e proteger os recursos naturais.
O contato tão próximo com uma espécie fundamental para a preservação do bioma foi uma experiência de grande aprendizado para os voluntários, que visitaram o local pela primeira vez. Eles são aqui dessa localidade, mas a maioria deles não tiveram essa oportunidade de estarmos aqui. Então, para a gente é muito gratificante mesmo e é uma aprendizagem que eles vão levar para casa, para a família e para a vida toda. E que essas pequenas mãos, que ajudaram os filhotes sejam as mesmas que protejam a espécie daqui para frente. Tem comentário, sua participação. O Henrique, lá do Outeiro. Boa noite para você, Henrique. É muito triste ver essas pessoas que dependem dessa medicação. Ele está falando sobre a situação dos pacientes com fibrose cística por falta dela. Isso pode prejudicar mais a saúde e a vida. Espero que resolvam logo esse problema. Já são 2 meses de espera, né, Henrique? Todo mundo está aguardando aí que isso seja resolvido, porque o tempo pode ser decisivo para essas pessoas. A Isabelle Cristina, daqui de Belém. Boa noite para você, Isabelle. Isabelle de Santa Luzia do Pará, com o inverno amazônico devemos ter muito cuidado com o mosquito da dengue mesmo. Vamos todos fazer nossa parte, não ao mosquito da dengue. A gente repete aqui, né, Isabelle, que a dengue mata e é preciso mesmo agir, se proteger seu vizinho e todo mundo. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.